religiões com outros tipos de ensinamentos, e ele conseguiu conciliar. Falavam dele que ele era um teólogo, né? Que ele era um apóstolo, alguma coisa assim. Mas ele dizia, o que eu faço é ciência empírica. O que eu faço é ir conhecer tudo que tem no ser humano e trabalhar dentro daquilo que tem. Outras teorias excluem muito essa questão da espiritualidade, da religiosidade. Não, ele integra tudo, ele vê o ser humano como um todo. E não de uma forma mística, de misticismo, né? Mas de mistério, descobrir os mistérios que tem no ser humano. Ele nasceu em uma família com uma vida financeira bem limitada, os pais deles eram bem limitados, né? O pai era pastor, a mãe espírita e estudiosos de filosofia. Tanto a mãe quanto o pai tinha muito esses livros em casa, por isso que ele foi ter acesso. Casou-se com Emma, uma moça com boas condições financeiras, o que lhe proporcionou condições de se dedicar plenamente aos estudos da psique humana. Ou seja, um dos conceitos dele, que é a sincronicidade, isso foi acontecendo muito cedo na vida dele, né? Porque ele nasceu de uma família com poder aquisitivo baixo, ele não teria condições de se dedicar tanto a estudar quanto ele se dedicou. Mas logo ele se casou com uma pessoa que tinha uma situação financeira bem abastada, então ele se dedicou a estudar. Ele passou praticamente, ele viajava muito, ele fazia pesquisa de campo em outros países, em outras culturas, para ele ter esse conhecimento. Então ele passou uma vida mesmo de estudo. Viajou por muitos lugares para conhecer culturas e religiões diferentes, para então fundamentar sua teoria. Ele morreu em 61 em sua casa, com 86 anos. E nas vésperas desse episódio, ele continuava produzindo. Ele falava que ia parar, mas ele continuava escrevendo. A mente dele não parava. Foi um grande sábio, né? Um grande gênio. Jung divide a alma humana em instâncias psíquicas. Então, para Jung, ele montou, né, um mapa da alma. Imagine um sistema solar. Não tem no centro o Sol e ao redor do Sol não circulam outros planetas, outros satélites, planetas. Então ele montou no mapa da alma dele, segundo ele, é dessa forma. No centro está o Self, tá? Eu sempre gosto de fazer esse desenho para a gente entender um pouquinho aqui a estrutura, né? Então, o mapa da alma dele é como se fosse assim. Aqui no centro estaria o Self, tá? E ao redor estariam circulando outras estruturas, arquétipos, complexos, ânimo, tá? Que a gente vai falar um pouquinho. E sempre quem vai coordenar toda a psique, quem vai dar equilíbrio, quem vai alimentar essas outras estruturas é o Self. O Self é o governador da psique. Tá? No caso também tem outro desenho que a gente faz. A pontinha aqui seria o ego, né, segundo a teoria dele. Aqui a pontinha do iceberg seria o ego, e toda a outra parte, todo que está abaixo, né, como se fosse aqui um oceano lá, seria o inconsciente. Né? E esse inconsciente, ele ainda é dividido em inconsciente pessoal, que trata mais ou menos da teoria freudiana, e depois o inconsciente coletivo, que seria mais o que ele trouxe. Dentro dos arquétipos, algo mais profundo. O ego não é a persona, é o que nós pensamos que somos. A persona, qual a diferença de ego e persona? A persona é o que nós vestimos. Hoje eu estou aqui como palestrante, eu estava antes como psicóloga, daqui a pouco eu vou ser mãe, entendeu? São os papéis que a gente vai vestindo ao longo do dia e ao longo da vida. O ego não, é aquilo que eu acho que eu sou. Eu sou a Gelta, trabalho com psicologia, mas é aquilo que eu sinto que eu sou. Então tem essa diferençazinha. O ego, tanto o ego quanto a persona são estrutura desse mapa da alma do Jung, né?
é a parte externa da psique. O ego também ele é considerado a parte externa, porque o que está abaixo aqui seria o inconsciente. Então o ego seria essa parte externa. Tem um mito do nascimento da consciência, do nascimento do ego, que é o mito de Adão e Eva, que ali foi quando o ego começou a surgir. O ego também é uma cópia do self, é a imagem e semelhança do self, né? Então, ele é por isso o nome self. O self reflete o ego e vice-versa. Só que, normalmente, quando tem um adoecimento psíquico, o sofrimento psíquico, essas duas instâncias, elas não estão caminhando juntas, elas não estão falando a mesma coisa. Então, quando o paciente chega no consultório, normalmente ele chega desta forma. O ego está pedindo uma coisa e o self pedindo outra. Qual é o papel do psicólogo, né, do psicanalista? Ajudar os dois nessa comunicação, tá? Sempre a pessoa que, digamos assim, está num estado, digamos, normal, mas que não existe normal, é quando está tendo esse diálogo entre o ego e o self. E ela está em sofrimento quando esse diálogo não acontece. Aí, quando corta essa ruptura nessa comunicação do ego e self, é que surgem as patologias, né? As neuroses, as psicoses, todas as patologias que vocês vão ver mais pra frente. Então, o self, o ego é o diretor da consciência. É bem diferente a gente entender isso. O ego é o diretor da consciência. Ele pensa que é o todo-poderoso, mas quem manda é o self. Então, o self ele é o diretor da totalidade, e o ego fica na consciência. E muitas vezes a gente acha que nós temos, assim, que a gente domina o que a gente faz, que a gente tem total liberdade de ir e vir de fazer. Mas, na verdade, quem está nos determinando é o inconsciente. O inconsciente nos determina muito mais do que o consciente. O ego se comunica através da persona. Tá? Então, a gente veste uma persona e o ego consegue passar por meio dessa persona. E o self se comunica através do ego também. Um dos motivos, um dos meios. Inconsciente pessoal. Como que é formado esse inconsciente pessoal aqui que eu falei? Dentro da teoria freudiana, né? Ele é formado por percepções e impressões subliminares, pela história de vida do indivíduo, pelos complexos, pela sombra individual e pela persona. Então, quando que a gente forma esse inconsciente pessoal? Ele começa a ser formado a partir do momento que a gente nasce. As experiências que a gente vai vivenciando ao longo da vida, isso fica gravado na nossa memória, né? E os complexos são constituídos de duas partes. Uma mais externa, que são as vivências pessoais, e outra que é o centro arquetípico, tá? Então, sempre num complexo, dentro dessa estrutura que eu coloquei aqui vão ter os arquétipos, né? São vários, inúmeros. Tem os principais, que é o arquétipo da grande mãe, arquétipo do herói, arquétipo... e temos também os complexos. O arquétipo da ânima, do ânimos, né? E esses complexos, dentro de cada complexo, sempre vai ter um arquétipo central que vai estar gerenciando. Por exemplo, o complexo de inferioridade vai ter um arquétipo ali, que vai estar gerenciando, vai estar dando força para esses conteúdos que lá estão. Os complexos são constituídos de duas partes, como eu já falei, né? E que são as vivências pessoais e outra que é o centro arquetípico. O complexo paterno tem a figura do grande pai, do pai ali, do sábio, que vai estar gerenciando esse complexo. Exemplos de complexo: paterno e materno, os dois complexos mais importantes, que são esses, né, o complexo paterno e o complexo materno. Normalmente, todos os indivíduos vão apresentar esse tipo de complexo. Temos também os arquétipos, e quem está por trás é o arquétipo da ânima e do ânimo, se lembra que eu falei que dentro de um complexo tem ele. O complexo do poder, a necessidade de existir, de sobrevivência, né? O complexo afetivo, que está relacionado com vivências relacionadas a trauma, dor, perdas. O complexo de rejeição, que é sentimento de inferioridade, de abandono.
A criança que ela, de uma certa forma, ela sofre esse sofrimento do abandono, ele vai apresentar isso na idade adulta. E quando é assim, digamos que na infância a mãe ou o pai teve uma situação de abandono, se for com o pai, por exemplo, quando ela está na vida adulta, que ela vai desenvolver relacionamentos afetivos, parece como se fosse assim, que todos os relacionamentos de uma certa forma ela vai temer esse abandono, quando não é trabalhado esse complexo. Por isso que a gente precisa trabalhar o complexo e esvaziar. Se eu não esvazio esse complexo do abandono, a pessoa vai sempre procurar situações onde ela vai sofrer esse mesmo comportamento do abandono da infância. Complexo do poder. Quando criança, os pais dão muito poder à criança, não dá muito limite ou disciplina, ela vai se sentir cada vez mais com poder. Aí quando cresce, da mesma forma. Então ela vai estar sempre subjugando, né? Então é muito importante a gente esvaziar esse complexo. Como que a gente esvazia esse complexo? Por meio da terapia da fala, a gente vai trazendo os sonhos, a interpretação, ver qual arquétipo está por trás, né, daquele complexo. Sempre quando aparece um complexo, tem um arquétipo por trás. E se a gente não trabalha, não interpreta essa situação do arquétipo, não vai conseguir esvaziar o conteúdo do complexo, porque a gente tira um pouco o arquétipo e põe mais. Então é importante a gente descobrir que tipo de arquétipo está por trás do complexo. É o complexo do Salvador, o indivíduo que quer ajudar a todos. Esse é muito comum. Aquela pessoa que normalmente assume a família ou chega num ambiente de trabalho ali, ela está cuidando de todo mundo, ela é aquela pessoa que todo mundo procura ela para resolver o problema, então ela parece assim o Salvador. Por trás disso, ele está o arquétipo do velho sábio. Porque o velho sábio ele é um arquétipo da cura, do cuidado, da sabedoria. Então, normalmente, essas pessoas que têm o complexo do Salvador, por trás tem um arquétipo do velho sábio. Muitas vezes, nas patologias, principalmente quando eu fiz estágio no São Vicente de Paula, às vezes a gente vê pessoas que desenvolvem uma psicose e acham que é Jesus Cristo, que ele pode salvar, que ele pode curar, ou que é um santo ali. A gente vê que tem esse arquétipo do Salvador por trás, que é porque o arquétipo ele tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. E quando a pessoa está com complexo, está adoecida, normalmente aparece o lado negativo. Então ele se acha o próprio Jesus Cristo, ou um santo, ou uma figura de grande valor espiritual que vai salvar todo mundo, ou que vai curar todo mundo. Então ele vai assumindo um monte de coisas para si e acaba não cuidando de si mesmo. A vida dele fica vazia enquanto que ele está cuidando da vida do outro. Então, por trás disso tem esse complexo, tem esse arquétipo. É importante identificar quais complexos o paciente está apresentando no processo terapêutico e esvaziá-lo, né? Isso que eu acabei de explicar. E dependendo da fase da vida ou da problemática, do conflito que o paciente traz, ele pode estar com um arquétipo ou complexo constelado e aquilo traz esse adoecimento. E pode mudar, nem sempre é o mesmo. Inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique, são fundamentos e heranças comuns a toda a humanidade, que transcende a cultura. Ele é formado por arquétipos, que são conjuntos de imagens primordiais repassadas de geração em geração. Então, esse inconsciente coletivo foi assim a criação de Jung, é o que praticamente difere da teoria psicanalítica. O que é constelado? Arquétipo constelado. Arquétipo constelado, lembra que o mapa da alma é como se fosse algo meio circulado? Ele constela e para nessa comunicação com o ego, ele vai ter influência no ego. Por exemplo, o arquétipo do Salvador, de uma certa forma constelado, o que ele vai colocar no ego? Qual é a ideia do ego? Que eu tenho que ajudar todo mundo. Eu até trabalhei um sonho essa semana de uma paciente que ela se sentia na obrigação de dar carona para todo mundo da faculdade, ela fazia faculdade. Se ela não desse essa carona, ela se sentia culpada. Quando saía, ela acabava cuidando de todo mundo, ela que pagava as contas, pagava a conta maior. Então, se ela não fizesse isso, ela não se sentia bem.
Então é um comando, quando constela é um comando que esse arquétipo dá para o ego. Então ele fica quase que dominando o ego, quase como se fosse uma outra estrutura junto com o ego. Então o ego não tem assim, se o ego não obedecer, ele se sente culpado, aí vem a culpa, vem o sentimento de que está fazendo algo de errado. Tá? Esses arquétipos eles estão mais alocados no IG? Não necessariamente. Não existe assim. Dentro do mapa do Jung, mapa da alma, o ego está na consciência. O que está abaixo do ego, tudo é inconsciente. E os arquétipos podem aparecer em qualquer instância. Que o id é como se fosse o inconsciente mais profundo de Freud, né? Não necessariamente. A pessoa, mesmo no inconsciente, ele pode ter sonhos no inconsciente pessoal e trazer arquétipos aqui desse sonho. Não necessariamente que ele vai aparecer só no inconsciente coletivo. E esse arquétipo constelado, o que tem a ver com quando a gente fala, eu não tenho conhecimento, né, do trabalho de constelação, faz constelação familiar, essas coisas assim. O que teria de... Ou é só o nome relação? ou é só o nome que... É só o nome, mas o que acontece? Lá na constelação familiar, você vai ver esses complexos. Por exemplo, esse exemplo que eu dei da menina que ela se sentia na obrigação de cuidar e ajudar todo mundo. Lá na constelação vai ver. Aí vai ver de onde que vem isso na constelação, de onde está vindo, né, a causa. Se é de um trauma, se é de um comportamento aprendido dos pais, da mãe, é um mandato que tem, a gente consegue ver. É uma outra visão de explicar um pouquinho isso daí. O complexo materno, a pessoa que está com o complexo materno na consciência, meio que constelado na consciência, ele vai querer ser a grande mãe, entendeu? Aí pode ter experiências do aqui e agora, que a mãe dela também, ou a avó, alguém teria esse comportamento, mas com a força, lembra, do complexo, sempre dentro de um complexo, né, vai ter um arquétipo. Esse complexo a gente aprende desde quando a gente nasce, são experiências. Mas por trás desse complexo vai ter o arquétipo da grande mãe. Porque os arquétipos eles querem se realizar. Então quando ele acha um ego desta forma, aí ele vai vivenciar mais essa força. Entendeu? E eles não têm esse controle. O arquétipo só quer se realizar, igual o self também. Tem um livro do Jung que é Jó, como é que é? Resposta a Jó. Lá Jung trabalha exatamente isso, que o dilema entre o ego e o self, porque o self também precisa se realizar por meio do ego, e o arquétipo por meio dos complexos, através do ego. Tá? Quais são os arquétipos principais? Arquétipo da persona. Olha para você ver, quando é o arquétipo da persona, nas psicoses, por exemplo, tem gente que traz essa questão de ser Jesus Cristo, de ser algum líder muito forte. Então eles trazem na persona, eles se sentem como se a persona, hoje aqui, como eu falei, eu estou na persona de psicólogo. Eles entram nessa persona e ali ele se acha a própria estrutura, aquele próprio arquétipo, né? O problema é quando a pessoa fica presa em uma persona, né? Fica também presa em uma persona. Por exemplo, se eu for psicóloga, em todo lugar que eu for, eu estou numa reunião social, eu quero ser psicóloga. Eu estou no meu trabalho, eu quero ser, eu estou entre amigos, eu quero ser, eu estou em casa. Ali é uma persona que está constelada também, né? E sempre tem um arquétipo por trás. A sombra refere a conteúdos negados, reprimidos, rejeitados pelo indivíduo, visto como inadequados para permanecerem na consciência. Um dos momentos mais difíceis da análise é o contato com a sombra. Então, olha só, a sombra é um outro arquétipo, né, que ele aparece, é um dos arquétipos principais. E, como eu disse, quando o paciente chega no consultório, logo no início, a gente vai trabalhar essa sombra, esse arquétipo. Que não necessariamente esteja só um arquétipo por trás da sombra. Então, o que é a sombra? São aqueles conteúdos, né, que a gente nega, que a gente reprime, que a gente rejeita no nosso dia a dia.
quer conhecer sua sombra, é só lembrar daquilo que eu falei para vocês. Veja o seu inimigo, veja aquela pessoa antipática que eu não gosto, do jeito que ela se comporta, que eu critico. Ali tem conteúdos seus que você rejeitou, né? Então, normalmente chega no consultório, a gente tem que integrar essa sombra, porque ele só vai entrar em contato com outras estruturas da psique, o ânimos, a ânima, o velho sábio, a personalidade humana, outros arquétipos, depois que eu integrei a minha sombra. Não necessariamente que um desses arquétipos possa aparecer, mas o primeiro passo que nós temos que fazer na terapia é integrar isso daí. É trabalhar aquilo que eu não quero ver, aquilo que eu rejeito, aquilo que eu nego. Que são os mecanismos de defesa que a gente usa da psicanálise, né? Mecanismo de negação, mecanismo de sublimação, né? De não aceitar aquilo. Ânimos e a ânima. Quando eu trabalho a minha sombra, que eu vou integrando esses conteúdos, logo começa a aparecer também conteúdos do ânimo e da ânima. O que é isso? Todo homem, para a gente constituir fisicamente, foi preciso de uma parte masculina e uma parte feminina, organicamente falando, né? Para montar o nosso corpo. Para montar a psique, de acordo com Jung, também foi assim. Dentro de todo homem existe uma parte feminina que é chamada de ânima. E dentro de toda mulher existe uma parte masculina que é formada de ânimos. Como assim? A nossa, por exemplo, ele, como é que é seu nome? Lúcio. O Lúcio. Ele tem a ânima dele. Como que é formada essa ânima? Ela é arquetípica, né? Lembra que o arquétipo ele é uma estrutura passada de geração em geração, né? Mas por trás dessa ânima, ele constituiu também essa ânima no inconsciente pessoal dele. Através de quem? Da mãe. O pai, a mãe é responsável muito pela formação da ânima e o pai também. O pai pelo ânimos. Então ele constitui essa ânima pelo conteúdo arquetípico e também pelos conteúdos das experiências vivenciadas desde o nascer, tá? E normalmente, como fala ali, é uma estrutura, né? O ideal de homem ou de mulher. Por exemplo, o meu ânimos é o ideal de homem para mim. A ânima dele é o ideal de mulher para ele. E nós nos apaixonamos, nos relacionamentos aí, nós apaixonamos pela projeção, no caso da mulher, ela se apaixona pela projeção desse ânimos e o homem se apaixona pela projeção da ânima. Claro que tem um conteúdo arquetípico, mas tem também no ânimos e na ânima, mas tem também um conteúdo do inconsciente pessoal, que você vai formando nas suas experiências. Aí outro arquétipo que aparece é o arquétipo da grande mãe, representa a bondade, a mãe, a pessoa se acha como uma força excepcional. É aquilo que eu falei, né? Essa menina mesmo, ela estava de uma certa forma com esse arquétipo da grande mãe, porque ela queria cuidar de todo mundo, a gente acha que tem uma força, às vezes a pessoa se abandona tanto, aí cuida do pai, cuida da mãe, cuida do irmão, cuida das amigas na escola, cuida no trabalho, então ela vai cuidando de todo mundo, ela tem essa força, só que ela, ao mesmo tempo, ela vai esvaziando dela mesma. Aí a gente pergunta, tá, você está fazendo isso, e pra você, o que você tem feito? Como é que tá a sua vida? O que você gosta de fazer? Aí ela não sabe. Quando você pergunta sobre ela, ela não sabe falar nada. Ah, mas eu estou cuidando da minha mãe, eu levo minha mãe para consulta, ou eu cuido dos meus filhos, entendeu? Então ela fica só ligada a outras pessoas e não entra em contato com o próprio conteúdo dela. Então, normalmente por trás está esse arquétipo da grande mãe. Nessas pessoas tem o arquétipo da grande mãe que está gerenciando essa psique. O velho e a velha sábia. Portadores de uma grande sabedoria, figuras de orientação. Quando que esse velho sábio, essa velha sábia aparece nos sonhos? Normalmente a gente tem um sonho com essas figuras, né? Uma senhora, um senhor, e ele tem uma sabedoria diferente. Naquele filme Senhor dos Anéis, aquele velho lá, né, o bruxo, ele tinha aquela sabedoria. E você vê que o velho sábio, ele tem essa figura, essa conotação de abandono de si mesmo. Ele vive para o outro. Então, no filme, ele ajudava as outras pessoas, então ele não se importa com eles. Só que ele já tem um processo de individuação desenvolvido, né? E nós que ainda estamos nesse processo, se tem um arquétipo desse constelado, ele não vai deixar a pessoa desenvolver
a própria vida. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E muitas vezes chegam vários pacientes, vocês vão encontrar com vários pacientes dessa forma. A personalidade mãe são personalidades que possuem um poder humana, né? Se a gente vê nos contos, nos mitos, que também Jung estudou, nos contos de fada, por exemplo, a fada madrinha, ela tem um poder, algo mágico, né? E muitas vezes a gente sonha com esses arquétipos. Às vezes a gente está mal, passou o dia ruim, com muitas perturbações, e quando é à noite eu durmo e tenho esse sonho. Às vezes esse arquétipo ele pode aparecer como figura humana, mas ele pode aparecer também como um animal que tem esse poder, pode aparecer como um local. Eu já tive vários relatos de sonho, por exemplo, a pessoa entrava num local cheio de pedras preciosas, um brilho, e aquilo curava. Quando era no outro dia, ela acordava bem, entendeu? Então, se é que tem humana, tem um poder, e não necessariamente só na figura humana. Então, esse arquétipo pode aparecer de várias formas. O self é o centro organizador da psique, ele é representado por diversos símbolos. Então, quando que eu identifico que eu estou sonhando com o self? Normalmente o self, ele traz as figuras geométricas, os círculos, as mandalas que aparecem no sonho. Se eu sonho com uma roda gigante, assim, ali tem uma mandala, ali é o símbolo do self. Um quadrado também é o símbolo do self. Quando que esse self vai aparecer nos sonhos? A função principal dele é a organização da psique, quando a gente precisa ter alguma situação dessa organização da psique, tá? E tantas outras coisas mais. Se eu sonho com uma criança recém-nascida em relação ao self, um símbolo, tem até um livro que é Símbolos do Self, que traz vários modelos, símbolos que representam o self. Se eu sonho com a criança recém-nascida, essa criança está falando, essa criança está andando, ali é o símbolo também do self. Tá? Então são vários estudos que a gente tem para isso. Os tipos psicológicos. Foi outro estudo que Jung fez, muito profundo, é algo bastante profundo, esses tipos psicológicos, né? E o que ele entendeu disso? Como nós nos relacionamos com o outro e com o mundo. Então, dentro desse tipo psicológico, ele primeiro dividiu em duas grandes estruturas, a pessoa introvertida e a pessoa extrovertida. É a forma com que eu me relaciono. Tem pessoas que é mais extrovertida, onde ela chega, ela consegue falar, ela consegue interagir. Normalmente ela cria mais amizade, e já tem aquela outra pessoa que é mais introvertida, que é mais quietinha, que é mais no cantinho dela. Então, isso são dois tipos padrões que ele dividiu, né? O ser humano de maneira geral. E depois também tem as funções. Ele dividiu também, dentro desse estudo dos tipos psicológicos, ele dividiu 4 funções principais do ser humano. Então, essas duas, primeiro, introversão e extroversão, né? Depois ele dividiu em 4 funções principais. Pessoas do tipo pensamento são pessoas mais racionais, mais objetivas, mais práticas. Elas são mais assertivas. Pessoas do tipo sentimentos são pessoas que são geridas pelas emoções. Tudo ela está ali, ela sente mais, ela se envolve mais emocionalmente, tá? E tem a sensação, são aquelas pessoas, normalmente quem tem a função sensação, são 4 funções. Além dessas duas principais, ele trabalhou essas 4. Quem tem a função sensação são pessoas que normalmente elas vão se desenvolver muito a habilidade na questão da alimentação, e do cheiro, do gosto, do sabor, do paladar. Ela sente a sensação, né? E o sentimento das emoções. E o tipo intuição. Outra função, intuição. A intuição, a teoria junguiana, ela trabalha para desenvolver, à medida que você vai estudando, compreendendo, dentro do processo de individuação, você vai desenvolvendo essa função, que é a intuição. A intuição é aquilo que todos nós temos as 4 funções e essas 2 funções também. Normalmente, se eu sou introvertida no início da minha vida, na primeira metade da minha vida, na segunda metade, normalmente eu vou ficar mais extrovertida. E se for o contrário, no início eu sou mais extrovertida, já no final, Jung falava da meia-idade, eu viro essa função, eu passo a ser introvertida.
É muito comum, às vezes, você ver assim, nossa, essa pessoa era tão extrovertida, gostava disso, passeava, saía, e depois de uma certa idade ela quietou, ela está mais reclusa, gosta de coisas mais, de aspectos mais introvertidos, então a gente vai ver nitidamente essa virada. E nós temos também essas 4 funções.